Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Doutora Alexandra Ferreira Carvalho, Secretária-Geral do Ambiente. Excelentíssimo Senhor Engenheiro Pedro Guedes Pinho, Vogal do Conselho Diretivo do INPIC. Excelentíssima Senhora Engenheira Ana Cristina Carrola, Vogal do Conselho Diretivo da APA. É com enorme satisfação que acolhemos o seminário final das auditorias de pré-demolição, passo a passo, no projeto CLOSER, Close to Resources Recovery, financiado pelo EEA Grants 2014-2021. Saúdo todos os colegas presentes a quem endereço calorosas boas-vindas. O projeto CLOSER visa aumentar a reutilização e a reciclagem dos materiais provenientes da demolição e da reabilitação dos edifícios e desenvolver normas que permitam e promovam a economia circular no setor da construção. Conta com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Mercados Públicos e Imobiliários e da Construção aqui presentes, a quem saúde e agradeço muito como parceiros. Tem como objetivo a elaboração e implementação de um guia português para auditorias de pré-demolição ou de reabilitação de edifícios, contribuindo para melhorar a qualidade e a confiança nos materiais de construção valorizados a partir de resíduos de construção e demolição, RCDs, e minimizar a sua contaminação. Dar uma segunda vida a estes materiais reduz custos e a utilização de matérias-primas, assim como minimiza o impacto ambiental desta atividade. O aumento da utilização de matérias-primas secundárias no setor da construção é fortemente incentivado e apoiado pela Comissão Europeia no âmbito de iniciativas como, por exemplo, o Horizonte 2020. Neste contexto, para a reutilização de RCDs, foram elaborados pelo UNEC especificações de apoio à sua utilização, como seja a especificação 471, agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos, 473, agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos, 474, RCDs em aterro e camadas de leito de infraestruturas de transporte, 484, RCDs em caminhos rurais e florestais, 485 em RCDs no preenchimento de valas. Estão ainda em fase de desenvolvimento outras normas e especificações complementares que serão desenvolvidas pelo laboratório em colaboração estreita com a APA. Os resíduos de construção têm origem no mau aproveitamento de matérias-primas, em materiais danificados e em perdas decorrentes das próprias técnicas de construção. Tendem a ser mais homogéneos e mais fáceis de separar e reciclar. Em contrapartida, os resíduos que aqui nos trazem, em obras de demolição, geram um maior volume de resíduos quando comparados com os de construção ou reabilitação de edifícios. Os resíduos de demolição e de reabilitação são compostos maioritariamente por agregados e solos com características que dependem da obra em causa e igualmente da seletividade da demolição. Daí que seja extremamente relevante estas auditorias para promover essa seleção numa altura em que não haja ainda problemas nem de mistura nem de contaminação. São, o geral, o produto da mistura de uma variedade de materiais, sendo deste modo mais difíceis de separar e recuperar. Estão, por vezes, presentes tintas, vernizes e outros materiais de acabamento que possuem chumbo e crómio na sua composição, o que aumenta a necessidade da sua avaliação quanto à perigosidade e a possibilidade de não serem reciclados. Neste contexto é que se realiza este seminário, dirigindo-se essencialmente para este tipo de obras e visando a identificação dos materiais presentes e a sua possível contaminação, de modo a se promover uma separação seletiva e a sua reutilização num contexto de economia circular. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Senhora Presidente do UNEC, excelentíssimos senhores promotores e parceiros do projeto CLOSER, minha querida colega Ana Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo da APA, Senhor Presidente do INPIC,
É com muito gosto que aqui estou. Cumprimento também todos os colegas, não só a vogal do Conselho Diretivo da APA, mas todos os colegas da APA envolvidos neste projeto e, obviamente, também os meus colegas de equipa, a doutora Susana Escária e o doutor Pedro Gomes, que são, no fundo, quem segue com todo o cuidado e acompanha a evolução deste projeto. E acompanha a evolução deste projeto no momento em que estamos no evento final das auditorias de pré-demolição, passo a passo. E é, de facto, com muito, muito gosto que aqui estou nesta cerimónia. Este é o terceiro projeto que encerra deste aviso, desta call, e, de facto, é com grande gosto e com também um sentido de dever cumprido que aqui estamos no evento final. Como já foi dito pela Sra. Presidente do LNEC, de facto, no setor da construção, o fecho dos ciclos de materiais é a força motriz da transição da economia linear para a economia circular. Além da minimização dos materiais descartados como resíduos, a reintrodução dos materiais no ciclo como matéria-prima é um objetivo extremamente relevante. Os resíduos de construção e demolição, como sabem todos melhor do que eu, representam cerca de 1/3 dos resíduos gerados no mundo e são compostos principalmente por recursos minerais que podem ser recuperados e de modo a prolongar-se o seu ciclo de vida. E o setor da construção evolui, de facto, para um modelo de economia linear, e isso é extremamente importante. Este projeto Closer foi selecionado no âmbito de um aviso Small Grant Scheme, projetos para o desenvolvimento de estándares no setor da construção, que promovam a economia circular e que contribuam para o aumento da aplicação dos princípios da economia circular em setores específicos através do desenvolvimento de estándares, guias e declarações ambientais para o setor da construção e que promovem a circularidade dos materiais e dos processos. Este consórcio do Closer juntou o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto dos Mercados Públicos, Imobiliário e Construção, que possuem muitas competências a nível nacional e competências complementares nas áreas das obras de engenharia civil, meio ambiente e regulamentação da construção. O investimento estimado deste projeto total foi de cerca de 58 mil euros, foi apoiado pelo Programa Ambiente e Grants em 85% das despesas elegíveis, num total de cerca de 49 mil euros. Este projeto teve a duração de 16 meses. Este projeto, ao lado de mais 2, também no âmbito deste aviso, é, como eu disse, o terceiro a ser fechado. E é, de facto, no âmbito de todo o nosso programa Ambiente e Grants. O programa Ambiente e Grants, para quem não sabe, tem como 3 principais objetivos estratégicos, que é a descarbonização da sociedade, a promoção da economia circular e a descarbonização a valorização do território. Portanto, no âmbito da promoção da economia circular, surge este aviso, em que apoiámos 4 projetos e, de facto, este é o terceiro a ser finalizado, e isso é, de facto, um motivo de parabéns para todos os envolvidos e para todos os que tiveram e que fizeram, com certeza, tudo para que rapidamente chegássemos aqui a este evento final. Quero também realçar que, no âmbito deste projeto, foi dado um grande realce ao vetor comunicação. E, de facto, esta também é uma consequência direta daquilo que a Secretaria-Geral, enquanto operadora do programa Ambiente e Grants, tem implementado e que se traduz na valorização da ciência junto das partes interessadas. O projeto Closer encontra-se, de facto, em consonância com os objetivos de comunicação dos e-grants. Só para vos dar ainda um overview do programa Ambiente e Grants, neste momento temos 56 contratos assinados, já encerramos 7 avisos previstos e estamos a apoiar 3 projetos pré-definidos. De facto, neste âmbito, é mais uma vez de realçar e quero, de facto, mais uma vez dar os parabéns a todos os envolvidos no projeto Closer. Mesmo, tem que ser com muita dedicação, que rapidamente, e mesmo tendo em conta o Covid e a pandemia que afetou tudo, conseguiram cumprir um calendário, conseguiram chegar aqui e, de facto, dou mesmo os parabéns a todos. Do lado da Secretaria-Geral, continuamos ao vosso dispor para o que precisarem e ficamos então aqui à espera. Há uma outra coisa que me esqueci de referir e que é importante, são as sinergias que estabelecemos com os outros projetos, com os outros 3 projetos no âmbito deste aviso, que de facto é importante porque é com a partilha de conhecimentos e de experiências que conseguimos também evoluir mais depressa rumo à transição
para uma economia circular, que é fundamental para cumprirmos os objetivos de neutralidade carbónica que Portugal está obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sra. Presidente, por ser a excelente anfitriã deste evento. É com muito gosto que aqui volto a esta sala, onde já não vinha há algum tempo presencialmente. Muito obrigada a todos. Desculpe. Não sei se me ouviram. Pronto, muito bem. Então não os castigo a repetir o que disse. Pensando eu que o Conselho Diretivo do INPIC fosse o mais recente, não é, portanto estamos quase equiparados nós e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e aproveito para desejar as maiores felicidades ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil e ao novo Conselho Diretivo, porque há aqui um interesse objetivo do INPIC, porque o sucesso do Laboratório Nacional de Engenharia Civil é também o sucesso do INPIC enquanto regulador do mercado da construção e, portanto, desejamos as maiores felicidades a todos. Nós iniciámos um conjunto de iniciativas estratégicas no INPIC, dos quais importa relevar duas. Uma não toca diretamente aqui com o tema, mas eu tenho que aproveitar as alturas para falar, que tem a ver com a Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, e também é um projeto que estamos em conjunto com a APA e com outros institutos do Estado, mas de qualquer forma temos uma segunda iniciativa estratégica que tem a ver com a economia circular e a sustentabilidade. Este tema é muito importante porque, efetivamente, a construção é um setor que, objetivamente, traz alguma poluição, portanto, deixa alguma pegada ecológica. E nós desenhámos uma iniciativa que fosse totalmente abrangente, portanto, que apanhasse não só este magnífico projeto que está agora a concluir, mas também outras atividades no âmbito da construção que pudessem efetivamente tornar a construção um setor mais amigo do ambiente. Na prática, fomentar a reciclagem dos materiais de construção, não só na demolição, mas também noutras atividades, mas também ter práticas de construção viradas para a sustentabilidade e, portanto, estaleiros mais amigos do ambiente e, sobretudo, que a cultura da sustentabilidade entre também no mercado da construção é um dos nossos grandes objetivos. A economia circular é transversal a todos e é sabido que como já referi, que o setor da construção é um grande produtor de resíduos e, portanto, este é um grande passo para que nas demolições seja possível fazer o reaproveitamento dos resíduos. Nós sabemos que cada vez mais a energia vai ser um custo cada vez mais elevado e temos que objetivamente começar a olhar para tudo aquilo que existe e tentar fazer o reaproveitamento das matérias-primas, que também se estão a verificar aumentos muito significativos em algumas destas matérias-primas e, portanto, o reaproveitamento tem que estar na agenda, tem que ser um objetivo de todos. O INPIC também, nas suas atribuições, é o regulador da contratação pública e também aqui na contratação pública e na gestão que temos do Portal Base introduzimos um campo de forma a que possa ser visível para todos a percentagem de incorporação de materiais reciclados pelas entidades adjudicantes nas obras públicas. Atualmente, como sabem, está em 10%. Queremos, objetivamente, que esta prática seja transversal a toda a administração pública e que, portanto, possamos, objetivamente, ter um grande repositório
e validar e verificar quais são objetivamente as obras onde é necessário ainda rever alguns procedimentos. Tem havido um grande trabalho de equipa entre as equipas do laboratório, da APA e do IMPIC, que eu aproveito para agradecer a todos. Certamente, se não fosse o esforço de todas as equipas, eu não estaria aqui e, portanto, dar os parabéns por estar este projeto concluído. Espero que seja o primeiro de muitos, porque o nosso objetivo é, efetivamente, estender estas boas práticas a outras atividades na construção, para que possamos tornar um mundo mais amigo do ambiente. Agradeço o convite e a amabilidade de estar aqui presente e desejo o resto de uma boa sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à Sra. Presidente do LNEC o ter-nos recebido aqui. Muito obrigada. Aos caros colegas de mesa de hoje, a doutora Alexandra Carvalho, o Sr. Engenheiro Vogal do Conselho Diretivo do IMPIC e restantes colegas que participaram aqui nestes grupos de trabalho, neste trabalho que tivemos nos últimos tempos e que se revelou tão profícuo e com umas conclusões tão interessantes. Portanto, e é com uma enorme satisfação que a APA se associou a este projeto e participa agora neste evento de fecho. Como é sabido, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível nacional, a gestão dos resíduos constitui um tema prioritário no quadro da defesa do ambiente e da saúde humana, constituindo ainda uma importante alavanca na transição para uma economia circular. Sendo os resíduos de construção e demolição um fluxo consubstanciado pelos elevados quantitativos de resíduos produzidos, importa claramente abordá-lo de forma prioritária. Na visão da APA, o sucesso da implementação de uma adequada política de gestão de resíduos dependerá, em grande parte, da consagração da aliança entre os deveres do Estado, nas suas várias esferas de competências e decisão, com a missão confiada aos operadores, às organizações e ao cidadão em geral, motivo pelo qual se afigura de extrema importância a promoção deste tipo de iniciativas que visam auscultar os intervenientes relevantes na matéria sobre as ações propostas. Temos atualmente pela frente grandes desafios, mas também grandes oportunidades no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, que estabelece programas de ação ambiciosos com medidas abrangendo todo o ciclo dos produtos e materiais, da produção ao consumo, da produção e do consumo à gestão e fim de vida, promovendo a reintegração destes materiais na economia. As propostas legislativas revistas sobre resíduos vêm definir objetivos claros no sentido do cumprimento da hierarquia de resíduos, com grande foco na redução da produção de resíduos e estabelecer um caminho ambicioso para a gestão e reaproveitamento dos resíduos enquanto recursos. O modelo linear de crescimento económico em que outrora nos baseámos já não serve para as necessidades das modernas sociedades de hoje num mundo globalizado. Para garantir o crescimento, é necessário assegurar que a utilização dos seus recursos é feita de uma forma mais inteligente e sustentável. E neste quadro, importa desenvolver esforços de racionalização, também no contexto dos resíduos, de construção e demolição, tendo para o efeito, para apoiar este desígnio, sido publicado pela Comissão Europeia um protocolo de gestão de resíduos de construção e demolição. A APA, por seu lado, enquanto Autoridade Nacional de Resíduos, tem vindo deste âmbito a tentar potenciar uma transição sustentada para uma economia circular também neste fluxo, removendo obstáculos e incentivando utilizações que promovam a hierarquia de resíduos. É nosso objetivo que os agentes do setor da construção possam dispor, face ao atual enquadramento legislativo, de mais opções para a aplicação dos resíduos provenientes da sua atividade, o que se traduz em benefícios quer económicos, quer ambientais. Outra das questões que importa analisar é a confiança nos materiais reciclados, porque não é suficiente promover a parte da oferta, incentivando a recolha e a disponibilização de resíduo de qualidade, que possa ser posteriormente transformado e reincorporado, se a parte da procura não for simultaneamente trabalhada, potenciando a utilização destes materiais através da garantia da sua qualidade, através de uma certificação credível. Importa ainda simplificar processos e procedimentos, esforço que a APA tem mantido ao longo dos últimos anos.
É assim necessária uma abordagem colaborativa por parte de todos os parceiros da cadeia de valor, a par de estruturas técnicas e legislativas adequadas. O projeto Closer, ao elaborar o Guia para Auditorias de Pré-Demolição ou Reabilitação de Edifícios, vai ao encontro do objetivo de aumentar a aplicação dos princípios da economia circular no setor da construção, contribuindo para a redução da geração de resíduos de construção e demolição, minimizando a presença de substâncias perigosas e promovendo a produção de materiais secundários de melhor qualidade. As auditorias de pré-demolição permitem registar os tipos de quantidades de materiais existentes, prevendo de forma mais exata a composição dos fluxos de materiais e as potenciais futuras aplicações. O consórcio Closer, alavancado pelo financiamento do Fundo Ambiental, junto ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, à Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto dos Mercados Públicos, Imobiliário e Construção, entidades que claramente possuem competências complementares, abrangendo as áreas e as obras de engenharia civil, regulamentação ambiental e regulamentação na construção. É nosso entendimento que os resultados do Closer terão impactos significativos na reutilização dos materiais e na reciclagem dos resíduos provenientes das obras de reabilitação e demolição dos edifícios, permitindo contribuir para o desenvolvimento do mercado das matérias-primas secundárias. E desejo que seja uma boa sessão de reflexão, de partilha de conhecimento e de boas práticas na gestão dos RCDs. Muito obrigada. Agradeço a todos os que estiveram nesta sessão de abertura e convidava-vos agora a passar para o lado de baixo para assistir às apresentações. Já agora pedi às pessoas que têm as apresentações a fazer para virem aqui para a mesa. A engenheira Filipa, o engenheiro Saed, para a mesa. E a engenheira Mafalda Mota. Portanto, a primeira apresentação é feita pela engenheira Filipa Salvado, investigadora auxiliar do LNEC, que vai fazer a apresentação geral do projeto. Sim, muito boa tarde a todos. Eu vou então falar um pouco, resumidamente, aqui sobre o nosso projeto Closer, falar sobre os parceiros, fazer um enquadramento, definir os objetivos, falar sobre as atividades, os participantes, os resultados esperados e, por fim, os indicadores deste projeto. O projeto Closer, Closer to Resource Recovery, tem como entidade financiadora, como já foi falado, a Grant Portugal. A candidatura foi feita em 2019, o projeto iniciou-se em 2020, há um ano atrás, está agora a terminar, e temos estes financiamentos aqui previstos. Relativamente à entidade promotora, é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que conta com a participação também da Agência Portuguesa do Ambiente e com o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção. Fazendo aqui um breve enquadramento, o Plano de Ação da Economia Circular identifica a gestão de resíduos de construção e demolição como sendo prioritário, portanto, temos a necessidade de manter os materiais em utilização durante mais tempo, melhorando a sua qualidade e aumentando a confiança desses materiais recuperados no fim de vida dos edifícios, e também desenvolver um mercado de matérias-primas secundárias. Relativamente aos objetivos, pretende-se aumentar a reutilização e a reciclagem dos materiais provenientes da demolição ou da reabilitação de edifícios, separar esses materiais que constituem ou contêm substâncias perigosas de forma a prevenir a contaminação de materiais a recuperar. Pretende-se também melhorar a qualidade dos recursos recuperados através da identificação dos tipos e quantidades de materiais presentes na demolição e na reabilitação e, por fim, apresentar soluções de utilização que conduzam ao fecho dos ciclos desses materiais recuperados. Este projeto tem estas 7 atividades, eu vou agora de seguida falar um pouco de cada uma delas. Relativamente à gestão do projeto, engloba a gestão geral de todo o projeto, as políticas gerais de parcerias, políticas de arbitragem, plano de troca de informação e divulgação, discussão de todos os resultados e problemas encontrados, controle do planeamento e dos resultados, coordenação técnica
e preparação de reuniões, portanto é uma tarefa que está relacionada com todas as atividades do projeto. A coordenação está a cargo do LNEC e como resultados temos o relatório R1. A nossa segunda atividade, enquadramento conceptual, pretende recolher informação sobre experiências europeias e internacionais, tanto no que diz respeito à utilização de pré-auditorias de demolição ou reabilitação de edifícios, dando particular ênfase ao inventário dos materiais, presença de substâncias perigosas nos materiais de construção e também a competência dos auditores. Portanto, esta tarefa é essencial para as duas tarefas que se seguem. A coordenação está a cargo do LNEC e os resultados serão objeto do relatório R2. A nossa terceira atividade, o inquérito. Neste inquérito, visou-se entender a opinião das partes interessadas sobre a integração das auditorias de pré-demolição ou reabilitação de edifícios como sendo uma ferramenta que conduz a materiais mais seguros e com uma qualidade melhorada, permitindo a incorporação desses materiais reciclados como matérias-primas no setor da construção. Os resultados desta atividade com a atividade anterior facilitam então o desenvolvimento das atividades seguintes e o estabelecimento de cenários nacionais para a implementação das nossas auditorias. Esta atividade é coordenada pelo INPIC e temos como resultados o relatório R3. De seguida, a quarta atividade tem relacionada com a elaboração do nosso guia, portanto, desenvolveu-se um guia nacional para auditorias de pré-demolição. São aqui desenvolvidas recomendações para as auditorias de pré-demolição ou reabilitação de edifícios, dando ênfase aos seguintes três aspectos: as condições em que são aplicadas, o inventário do tipo de materiais e a forma como os resultados são apresentados e também a apresentação de informação sobre a recuperação desses materiais. A coordenação está a cargo do LNEC e, como resultado, temos o nosso guia transposto no relatório R4. De seguida, temos o nosso caso piloto, ou seja, é desenvolvida uma pré-auditoria a um caso real para uma demolição seletiva ou reabilitação do edifício, visando assim validar e melhorar as orientações e disposições constantes no guia que foi elaborado. Compreende-se a identificação de pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades e levou a ajustes no guia. Esta atividade é coordenada pelo LNEC e temos o relatório final R5. Aqui só um exemplo do caso de estudo que foi utilizado, que diz respeito ao cais coberto da estação ferroviária da Malveira. A nossa atividade 6, políticas de implementação, pretende-se delinear como alinhar as atividades desenvolvidas no guia com as políticas relacionadas com a gestão de resíduos. Aqui pode-se incorporar consultas adicionais às partes interessadas, são definidas políticas necessárias à implementação do guia a nível nacional, tendo-se o cuidado de unificar estes instrumentos com os existentes para uma boa gestão de resíduos em Portugal. A coordenação desta atividade está a cargo da APA e, como resultados, temos o relatório R6. Passando para a nossa última atividade, disseminação, é uma atividade que foi conduzida desde o início do projeto para a comunidade científica, para todos os intervenientes e cidadãos interessados. Portanto, a transferência de conhecimento é assim garantida. Portanto, temos a organização de vários eventos, conferência final, como a que estamos presentes agora, com o apoio de outros participantes, de forma a partilhar conhecimento. Esta atividade é coordenada pelo LNEC e, como resultado, temos o relatório R7. Aqui só para mostrar alguns exemplos de disseminação que foram feitas. Temos a nossa newsletter, temos artigos em encontros de científicos internacionais, tivemos presente na Noite Europeia dos Investigadores, temos aqui vários pósteres de divulgação, tivemos um primeiro webinar e temos agora o nosso seminário final. Relativamente aos participantes, para o desenvolvimento destas atividades, contou-se com a colaboração e sinergia de diversas partes interessadas no processo de demolição, reciclagem e reutilização, nomeadamente empresas de reabilitação e demolição de edifícios, operadores de resíduos, de gestão de resíduos e também autoridades públicas, tanto ao nível local, regional ou nacional. Os resultados esperados, o principal resultado é o Guia Português de Auditorias de Pré-demolição ou Reabilitação de Edifícios, com todos os benefícios diretos ou indiretos que estão associados em termos de taxa de recuperação e de qualidade dos materiais provenientes de resíduos de construção e demolição e também das soluções de utilização desses materiais. Para se atingir este resultado principal, foram atingidos outros resultados intermédios, nomeadamente o enquadramento conceptual, a análise ao inquérito efetuado,
a aplicação do guia ao caso de estudo para validação do guia e também a definição de políticas de implementação. Agora, para terminar, deixo aqui uma lista dos 12 indicadores que estão pensados para o projeto. Posso só dizer rapidamente que foram, na sua maioria, atingidos, embora alguns ainda estejam à espera de algumas decisões políticas, ainda não temos data para a sua concretização. Portanto, vou só aqui mostrar, a título de exemplo, 2 indicadores que foram obtidos. O indicador I2 tem a lista das principais substâncias perigosas, temos aqui algumas identificadas, os grupos de compostos químicos, estará no relatório R2. E só aqui mais um exemplo, o indicador 3, lista de materiais de construção contendo constituintes perigosos, está também no relatório R2, em que foram identificadas as substâncias, o exemplo da ocorrência do material ou do produto, os requisitos legais que estão associados e também a forma como se pode fazer o manuseamento de cada uma delas. Portanto, assim termino. Resta-me agradecer a vossa atenção e deixar-vos com os meus colegas que vão explicar mais ao pormenor os resultados alcançados. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho-vos falar concretamente do guia que nós tivemos a desenvolver nestes últimos meses, também tendo como base todo o enquadramento conceptual que tínhamos dado, o levantamento que fizemos da existência deste tipo de auditorias a nível dos Estados-membros e também de outros países da Europa, mesmo não sendo o Estado da União Europeia. Os recursos existentes na Terra, como todos sabemos, são finitos e as cidades são fulcrais no consumo destes recursos. Só como exemplo, temos aqui como é que foi a evolução nos últimos 35 anos da cidade de Las Vegas. Portanto, temos a ver aqui qual foi a evolução da habitação dos edifícios e que correspondeu também a um aumento de população que quintuplicou. Portanto, passamos de 500 mil pessoas a quase 2.700.000. E realmente o consumo de recursos para fazer toda esta edificação é enorme. Portanto, com o crescimento da população mundial tem-se traduzido no aumento da utilização de recursos e, consequentemente, também no aumento da produção de resíduos de construção e demolição, que são atualmente o maior fluxo de resíduos da União Europeia. Nós ouvimos falar muitas vezes dos plásticos, dos microplásticos, mas realmente este é que é o maior fluxo que nós temos de resíduos e que se calhar também temos que nos começar a preocupar bastante mais. É assim necessário alterar os modelos de desenvolvimento das cidades para reduzir a necessidade de extração de recursos naturais e podemos aproveitar melhor estes recursos que já foram utilizados pelo menos uma vez. Para tal, existem várias ferramentas. No caso concreto do projeto Closer, essa ferramenta é o desenvolvimento deste guia, a qual assenta nas ações que tinham sido delineadas no Plano de Ação Europeu para a Economia Circular de 2015, em que estava previsto o desenvolvimento deste tipo de instrumento. Posteriormente, saiu o protocolo, como há bocado a engenheira Ana Cristina Carola referiu, o protocolo de gestão de resíduos de construção em 2016, saíram orientações gerais para auditorias de resíduos provenientes da demolição de edifícios e diversos países, os que não tinham ainda auditorias de pré-demolição, começaram a desenvolver este tipo de guias com base nestas orientações. Havia outros países a nível da Europa que já tinham esta preocupação, muitas vezes até só por uma questão de segurança em termos de saúde pública. Portanto, sentar a pensar na questão da eficiência de recursos, já que tanto o protocolo como estas orientações apareceram mais no contexto de sermos mais eficientes na utilização de recursos. A auditoria de pré-demolição, basicamente, é uma análise de fluxos de materiais, em que se vai identificar e localizar onde estão resíduos perigosos, para os conseguir segregar e não contaminar os restantes materiais existentes, identificar quais os que são passíveis de reutilização, mais concretamente os elementos de construção, e identificar quais são os materiais recicláveis. A auditoria de pré-demolição é solicitada pelo dono de obra antes do projeto de demolição, para que quando o projeto de demolição vá ser feito já se saiba o que é que se pode contar e o que é que se tem que fazer. Portanto, não é uma coisa a fazer a posteriori,
que no caso concreto, o nosso caso de estudo foi o que aconteceu, porque nós precisávamos ter uma obra para acompanhar numa determinada altura do projeto e nessa altura só conseguimos uma obra que já tinha o seu plano de demolição, mas não foi por isso que não tentámos adaptar o melhor possível para também termos o caso de estudo. É necessário o conhecimento dos fluxos de materiais através de um estudo documental e de um estudo realizado in situ, que depois, esta informação recolhida nestes dois estudos, vai juntar-se num inventário, a qual, em conjunto com recomendações de possíveis utilizações destes materiais, dará origem ao relatório da auditoria de pré-demolição. A aplicação destas auditorias nos Estados-membros é muito variada, como já há bocado referi. Em alguns países começou por existir este tipo de auditorias, até muitas vezes sem ter este nome, mas tendo em conta a preocupação da saúde das pessoas e, portanto, mais ligada a identificar as substâncias perigosas para as segregar. Portanto, há auditorias só para substâncias perigosas, há outros países que têm para todos os materiais provenientes da demolição dos edifícios, há auditorias só centradas, auditorias só centradas na reciclagem dos materiais. Atualmente aparecem muitas auditorias centradas já na reutilização dos elementos. Há países em que é voluntária, há países em que é obrigatória e os limiares para a sua utilização também são distintos. Estão aqui só alguns dos exemplos. Por exemplo, no caso da Alemanha é obrigatória a auditoria, aplica-se só aos resíduos perigosos. Na Áustria é obrigatória, aplica-se a todos os tipos de materiais provenientes dos edifícios, desde que eles tenham um volume superior a 3.500 metros cúbicos e se tiverem um volume inferior, se tiverem produzam mais que 750 toneladas de RCDs. Na Bélgica temos um caso bastante diversificado, porque temos 3 zonas completamente distintas, a Flandres, a Valónia e a zona de Bruxelas, a zona da capital, com requisitos também completamente diferentes. Portanto, temos aqui uma panóplia de situações e que nós temos que encontrar também em Portugal qual é que vai ser o limiar que pretendemos impor ou se vamos aplicar a todos. Por exemplo, no caso da Flandres, com quem contactei há pouco tempo, com quem está à frente do Tracimat, o que me disseram é que, apesar de terem aqueles volumes iniciais para fazer estas auditorias, estão a pensar estender a demolição de todos os edifícios, porque mesmo os edifícios mais pequenos, a maior parte deles tem amianto. E isso é uma grande preocupação e, portanto, a ideia é que mais cedo ou mais tarde seja estendido a todos os edifícios e não só para os edifícios grandes. Quem realiza estas auditorias, portanto, será o designado auditor ou um grupo de auditores. E porquê? Porque tem que ter competências em diversas áreas. Portanto, além de ter uma formação académica adequada e uma formação profissional que seja reconhecida, portanto, terá que ser feita uma certificação deste tipo de auditores, tem que ter bons conhecimentos nas práticas de construção, do passado e as atuais, os sistemas de construção, técnicas de demolição, tratamento e processamento de resíduos, mercados locais para os materiais a reutilizar ou a reciclar, materiais de construção utilizados no passado e utilizados atualmente e substâncias perigosas. Portanto, como vem aqui, temos uma quantidade de temas que os auditores têm que dominar. Provavelmente não será um único auditor a conseguir abarcar todos estes temas. Quem realiza, além de identificar os materiais e classificar ou não como RCDs, tem também a responsabilidade de recomendar o destino que lhes dá. Se são reutilizados, se são reciclados, se são eliminados porque são resíduos perigosos, portanto, também é uma responsabilidade que tem que ter e tem que ser uma pessoa independente do empreiteiro para evitar conflitos de interesses. Qual o procedimento? Portanto, já há bocado mencionei só sucintamente, tem um primeiro estudo documental em que se faz uma estimativa dos materiais, quantidades e perigosidade, identifica-se a idade do edifício, e isto é importante muitas vezes porque tem a ver com alturas em que passou a ser proibida a utilização de determinado tipo de materiais, portanto aqui logo teremos uma indicação do tipo de substâncias que poderemos lá encontrar, em termos de substâncias perigosas, o tipo de estrutura, que práticas típicas de construção nos locais, ver quais são os operadores de gestão de resíduos mais próximos para poder escoar os materiais e também ter informação sobre todos os dados administrativos e de descrição do projeto, como é que ele se vai processar a seguir. As fontes serão desenhos, relatórios, documentos de manutenção do edifício, portanto, todas as fontes que se conseguir encontrar
inspeções para obter uma primeira estimativa de que materiais é que poderão estar presentes. Depois passa-se a uma segunda fase de estudo in situ, portanto com visitas ao local onde vai ser essa demolição, inspeção visual, documentação fotográfica, verificar a informação do estudo documental se está de acordo com aquilo que se verifica in situ, pesquisar quais são os materiais perigosos e assinalar os que precisam de ser testados, porque existem substâncias perigosas nos materiais de construção que podem ser classificadas como perigosas ou não perigosas, portanto são as chamadas entradas de espelho, para as quais tem que se testar para verificar se elas são perigosas ou não perigosas, porque tem a ver com as quantidades que estão presentes. Quando se fala, então, tem substâncias perigosas, não quer dizer que não se possa utilizar, tem a ver só com o teor que lá existe, e teor esse que lhe confere características de perigosidade. Depois deve-se verificar as condições dos materiais e dos elementos em termos da sua degradação, sinalizar, portanto, quais os elementos ou materiais que poderão logo ser reutilizáveis, para não os misturar com os que são a reciclar, e depois definir equipamento de medição para, numa próxima visita, fazer um levantamento mais quantitativo de todos estes materiais. As substâncias perigosas, como disse, após identificar os locais e se estiverem acessíveis, serão removidas ou não, dependendo do estado em que elas se encontram. Portanto, nós podemos ter um perigo e o risco é se nós estivermos expostos a esse perigo. Portanto, se não tivermos esse problema de exposição, ou seja, se nós confinarmos uma substância que lá está perigosa, poderemos não ter que a retirar, porque às vezes o retirar poderá ser mais perigoso do que a manter no seu local. Esta é a tabela que há bocado a minha colega já apresentou, dos grupos de compostos químicos. Estes grupos de compostos químicos correspondem a mais de 1000 substâncias químicas. Portanto, aqui estão condensados em grupos e, portanto, tem que se pesquisar. Uns existirão nos materiais, nos elementos de construção, outros noutros. O caso mais conhecido e mais falado, como todos sabem, é o amianto, que durante anos foi utilizado em várias localizações dentro dos edifícios, com teores bastante diferentes, dependendo dos sítios onde ele existe. Um cordão de amianto tem até 100% de fibras de amianto, o fibrocimento só tem 10% a 15%, revestimentos de piso normalmente têm abaixo de 25% de amianto. E agora, a remoção ou não depende se há perigo das partículas se libertarem facilmente ou se nós podemos confinar e conter. Mas temos outras substâncias, temos, por exemplo, os selantes usados nas calafetagens que têm os PCBs, temos as colas dos vidros térmicos até 1980, e aí a questão da idade dos edifícios, que também têm estes policlorobifenilos, os vidros das janelas também. Em pavimentos, isto foi um estudo bastante recente na Holanda, que as alcatifas tinham substâncias perigosas em quantidades superiores às que poderiam ter nas alcatifas, tinham retardadores de chama halogenados, fetalatos e PFAs. Portanto, esta é uma parte muito importante para tentarmos minimizar a contaminação dos materiais que queremos reaproveitar. Esta questão da reutilização não é de hoje, portanto, temos aqui um arco que teve vários materiais de várias épocas, desde a idade de Trajano até a idade de Constantino, portanto estão aqui assinaladas a cores diferentes e que abarcaram um período desde o ano 98 até o ano 337. É sempre mais viável, em termos de impactos, conseguirmos, não é ser mais viável, é menos perigo, é mais circular utilizar os materiais a reutilizar do que reciclar. E isso é talvez a razão porque atualmente começam a aparecer muitas auditorias de pré-demolição mais dedicadas a tentar reutilizar do que reciclar. Nos destinos a recomendar pelo auditor, seguir-se-á sempre a questão da hierarquia dos resíduos e depois poderemos também ter em conta, em termos de valor económico, como é que a circularidade vai variar. Portanto, temos uma circularidade crescente, portanto, a questão menos circular será nós reciclarmos simplesmente os materiais de construção, e a circularidade aumentará quando consideramos reutilizar elementos, componentes, módulos, e hoje em dia fala-se muito de edifícios modulares para facilmente conseguir fazer a alteração dos edifícios no seu fim de tempo de vida, ou mesmo a reutilização dos próprios edifícios. Estes aqui são os modelos que foram criados no âmbito do projeto Closer para colocarmos o nosso inventário, portanto tem diríamos que uma capa com um índice,
tem indicação, isto está feito em Excel, são templates todos em Excel, como utilizar, o detalhe. Depois temos os detalhes do projeto, a questão mais administrativa. Temos o inventário por si só, com a indicação do material, qual o código LER correspondente, qual a natureza do resíduo, se é perigoso ou não é perigoso, as quantidades existentes e depois aqui uma transformação destas quantidades em quilogramas, porque no fim o que nós vamos querer é ter a quantidade de materiais por metro quadrado. E vamos seguir o que nós resolvemos fazer aqui, apesar de existir aquelas orientações da União Europeia, fomos um bocadinho a pegar numa outra abordagem, que é a abordagem do Levels, que tem a ver com a sustentabilidade dos edifícios, e, portanto, acho que estamos um bocadinho mais à frente do que estavam as orientações, portanto, estamos alinhados com o que está a ser feito mais recentemente a nível da Europa na parte da sustentabilidade de edifícios. E, portanto, temos aqui todas estas colunas para preencher. Depois de preencher, colocar as quantidades, temos uma síntese da auditoria em que temos qual a quantidade de materiais que são reutilizados, quais é que são valorizados materialmente para a recuperação de energia, quais são eliminados. Temos aqui assim um sistema de estrelas, saber se a taxa de reutilização estamos a ter, se já é boa ou se ainda não, portanto já colocamos só 3 estrelas. E aqui neste era o caso concreto que ele estava a mostrar, temos aqui esta carta que mostra por cada tipo de operação se estamos a reutilizar elementos, materiais, valorizar, reciclar ou eliminar, e também optámos por pôr um sistema de cor do verde ao vermelho, e, portanto, diminuindo a circularidade à medida que avançamos neste sistema de cores. Como é que depois isto se coordena com a prática? Portanto, a nossa abordagem é termos o dono de obra pede a auditoria de pré-demolição, chegamos ao relatório da auditoria, com base em toda a informação que recolhemos na criação do inventário que vos apresentei e da síntese dos resultados. Depois, com essa auditoria, avança-se para o plano de demolição pelo Gabinete de Engenharia, é pedido o licenciamento, é feita a informação prévia à Câmara, pelo dono de obra. Havendo substâncias perigosas, é feita a descontaminação por operador licenciado, se for o caso disso. Se não for essa a obrigação, é utilizar as melhores práticas para os materiais em causa. Depois, o empreiteiro deverá utilizar um sistema de desconstrução, portanto, em vez da demolição tradicional, é separar o mais possível todos os materiais, fazer a triagem e também aqui tendo em conta a hierarquia de resíduos, como podem ver aí na pirâmide invertida. Com os resultados de resíduos e de materiais ou elementos reutilizados e resíduos perigosos, será validado a auditoria inicial que foi feita e será, por fim, feita a vistoria e recepção de obra. Será feita ainda uma avaliação da garantia da qualidade de todo este processo, através da avaliação dos conhecimentos e competências do auditor, da existência ou não de conflito de interesses do mesmo e comparando, como eu tinha acabado de referir, os resultados da auditoria de pré-demolição com o resultado final. Em todo este processo é importante a participação das empresas, porque fará uma melhor gestão de materiais e de resíduos de construção e permitirá fechar os ciclos de materiais. As autarquias, porque se conseguirmos recuperar mais materiais, também estamos a minimizar as descargas ilegais de resíduos de construção e demolição e, portanto, isto também se traduz em menores custos em termos municipais e para a sociedade em geral estamos a reduzir a extração de materiais e o passivo ambiental. Em síntese, a auditoria de pré-demolição pretende-se que apresente uma estimativa credível dos materiais, dos elementos construtivos e dos RCDs e de destinos recomendados. Devem ser justificadas as diferenças entre esta auditoria e os resultados reais do relatório sobre a gestão de resíduos da obra. A análise de diferenças deverá servir como uma oportunidade de melhoria na gestão de RCDs. Agradeço a Grandes o financiamento deste projeto, que muito nos ajudou a trabalhar ao longo deste ano. Tivemos connosco o Sayed Rezvani, que veio do Irão, que está cá a fazer doutoramento no Instituto Superior Técnico e que foi a pessoa que também esteve a trabalhar durante mais tempo, se calhar, neste projeto todo. Obrigada.
Olá, boa tarde. Eu sou Seydouancin Seydi Rezvani, vou falar sobre o caso do estudo. Como já foi referido, o conhecimento da qualidade e das quantidades dos materiais, sua localização e passíveis caracterizadas de periculosidade, identificadas em auditoria de periodização são muito importantes na transição para a economia circular. Desculpe. Os parceiros do projeto Closer e Infraestruturas de Portugal concordam em desenvolver caso de estudo do edificado a demolir no ambiente da partida de cais coberto de Malveira. Os cais servem para armazenamento de materiais. Estudo documental evidenciou que só houve manutenção do portal e da cobertura do edifício. O dono de obra e infraestruturas de Portugal e consórcio empreiteiro inclui a empresa, escreva aqui, a fiscalização está a cargo da Aplus. Este edifício será totalmente demolido e outro edifício de comunicação será construído sobre a área demolida, não tendo sido preservada a valorização dos materiais. No cais existem materiais contendo amianto que foram cuidadosamente retirados e encaminhados a destino final, licenciado segundo a legislação específica existente. A estrutura em contendo com estes materiais em madeira precisa ser testada em laboratório para confirmar e contaminação. A estrutura de madeira do telhado tem grande potencial para reutilizar, por exemplo, no outro cais coberto. O principal problema associado à utilização deste material é a eventual presença de substâncias perigosas. A inspeção visual e teste de microscopia eletrônica mostram que não está contaminado com amianto com o qual esteve em contato. Este o resumo das análises realizadas em CEM-I10. Deverão ainda ser realizados testes para avaliar a presença de preservados de madeira contendo substâncias perigosas. Se os testes forem negativos, este material pode ser reutilizado ou reciclado. Madeira pode ser reciclada como estilha para paisagismo ou celulose para produção de papel. A madeira pode facilmente continuar a descampanhar papel em vários campos para fins úteis, sendo sempre preferível reutilizar em vez de reciclar. As colunas e viagens de metal podem ser britadas e recicladas para nova produção de metal. Metal, a utilização mais comum é como agregados reciclados de metal para o fabrico de novo metal. Em Portugal, estes agregados devem respeitar os requisitos estabelecidos na especificação LENEC E471. As propriedades destes agregados dependem das operações de processamento a que são sujeitos, havendo diversos exemplos de produção de agregados reciclados de metal de qualidade.
Tecnologia de recuperação seca avançada ADR-NL Netherlands desenvolvida em conjunto com a Universidade Técnica Delft, Technical University of Delft, facilita a separação de argamasa de metal, o projeto europeu C2CA e o projeto HYSER. As paredes de alvenaria podem ser demolidas e após processamento do RCD, originam agregados reciclados mistos para diversas utilizações. No caso de alvenaria, os agregados obtidos na reciclagem dos RCD podem ser usados, por exemplo, na produção de blocos. As telhas podem ser reutilizadas em outro projeto de construção se a qualidade for para aceitável. Telhas podem ser reutilizadas ou recuperadas em projetos decorativos, ou em pavimentos. Este é o sample de foto. Os produtos de aço são elementos valiosos e fáceis de utilizar ou valorizar. O aço também pode ser enviado para reciclagem na siderurgia e transformado em outro produto de aço. Todos os materiais devem ser descritos em quantidade e qualidade no inventário. Toda a informação anterior apresenta no modelo do Gaia auditoria para demolição. Temos diferentes colunas que têm informação sobre materiais e foto, como reutilizar ou diferente material tem substância perigosa ou não. O inventário sobre o caixa coberto de Malveira tem tudo materiais. A síntese de auditoria mostra que quando materiais podem reutilizar de elementos para materiais ou reciclagem ou valorização material para enchimento ou recuperação de energia ou pode eliminar toda. Mas ou depende ou tem material perigoso ou não, que como reutilizar ou reciclagem os materiais. E também preparado o fluxograma para agendamento do caixa coberto de Malveira. Primeiro, removação de amianto, depois os elementos que não estruturas para tem caixas ou amostra de solo, desmontagem ou elétricas, ou remoção ou séries de aço. Depois podemos remover o portal aço e de construção da telha. Depois podemos começar o processo para remover toda a madeira e também demolição de paredes, seguir para demolição de colunas e vigas de metal. Restringimento sobre o empreiteiro deve fornecer o relatório final relativo aos materiais e elementos construtivos removidos no qual compara a situação real com a proposta no relatório da auditoria para demolição e justifica as diferenças observadas.
imigrantes. Obrigado pela atenção. Também LUNEC, IMPIC, APA Ambiente e também Infraestruturas Portugal para caso de estudo para as coberturas de Malveira. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Cabe a mim agora falar um pouco da tarefa 6, o que vai dar origem ao relatório 6, que está quase terminado, pronto a entregar, que tem a ver com as políticas de implementação. O projeto Closer já foi aqui subejamente apresentado e, efetivamente, nós, com o conhecimento que foi adquirido, percebemos que as auditorias de pré-demolição vão ser uma força que nos vai aumentar todos os princípios que a legislação desde 2008 nos traz. Nós temos, desde 2008, então, a legislação específica para os RCDs. Foi uma iniciativa nacional, não havia diretiva comunitária por trás com regras de gestão de RCDs, como havia de outros diplomas. E este diploma, muito antes de falar de economia circular, já queria promover a reciclagem, a incorporação de reciclados, obrigava a triagem obrigatória antes de se enviar para o operador de tratamento de resíduos, para que houvesse uma segregação logo na origem, para aumentar a qualidade, no fundo, dos materiais, dos elementos que depois iriam para a incorporação e utilização em obra. Este diploma foi recentemente alterado, foi alterado pelo 102D de 2020, que entrou em vigor no dia 1 de julho de 2021, que teve a ver com o pacote de resíduos, com as várias diretivas comunitárias que tiveram a ser transpostas, quer das embalagens, dos outros fluxos, quer da diretiva quadro de resíduos, e foi integrado no regime geral de gestão de resíduos. Portanto, como há pouco referi, o 46 assentava na criação de condições legais para a correta gestão de RCDs, querendo sempre promover a melhoria da identificação, o código CLER dos resíduos, separar na origem, para que todo o processamento seguinte fosse de qualidade, para aumentar a confiança nos materiais reciclados, que se fosse ter a jusante. Porque é muito importante não só ter uma oferta, mas que depois a procura aconteça e estes anos todos fomos apercebendo que essa procura teve altos e baixos porque havia desconfiança da qualidade do material proveniente dos materiais reciclados. É um fluxo prioritário, como já foi aqui referido, é um grande volume de resíduos que é produzido em toda a Europa e temos aqui vários, no fundo, vetores que nos permitem motivar e alavancar esta correta gestão. E a demolição seletiva vem ajudar-nos. Este diploma mais recente, o 102D, já fala em demolição seletiva, mas não obriga ainda a que todos os projetos no fundo, de demolição que tenham uma auditoria prévia à demolição. Mas, se calhar, o caminho é esse, e é aí que o relatório vai apontar, vai propor uma alteração legislativa que será levada aos membros do Governo nas áreas respectivas, quer de construção, quer do ambiente, para tentar promover e implementar efetivamente as políticas no que diz respeito à demolição seletiva, porque esta garantia de triagem vai-nos permitir ter componentes que são de elevada qualidade e que poderão constituir novos bens. O que mais posso dizer? Para alavancar, vamos ter que aqui remover alguns materiais, temos uma ordem que a Isabel já referiu, portanto, ir tirando peça a peça. No caso da Malveira, tivemos que retirar o que estava dentro do armazém previamente, tudo isso foi encaminhado para a operação melhor e mais favorável possível, e depois foi-se tirando estrutura a estrutura. Tirou-se a parte metálica, antes disso tirou-se a parte elétrica, para tentar aproveitar todos os cabos, depois a parte dos portões, e ficou quase que só os ossos, digamos assim, do edifício, que ainda assim tem um potencial também de reciclagem. Se todas estas etapas forem cumpridas, claramente que vamos ter aqui muitos materiais que poderão ser identificados como potenciais para reutilização ou então para a reciclagem de novos produtos. Portanto, o que eu queria aqui, no fundo, reforçar é que a auditoria pré-demolição traz aqui duas boas componentes. Por um lado, aumentar a probabilidade de reutilização,
Aquelas telhas que o CEED mostrou são telhas que estavam em perfeitas condições para ser usadas noutra construção, não estavam partidas. Era uma cerâmica que já pouco se fabrica, portanto, quem quer reparar o telhado da sua casa poderá ter ali um banco para poder buscar. E aumentando esta probabilidade de reutilização, estamos a diminuir a quantidade de resíduo produzida, que é uma mais-valia. Por outro lado, se temos resíduos, aumentando a qualidade, aumentamos a probabilidade de reciclagem, aumentamos a confiança e alavancamos o mercado. Portanto, é muito importante esta questão das auditorias pré-demolição. Para pôr isto a andar, vai ser necessário alterar a legislação, porque vamos ter que, provavelmente, criar aqui uma obrigação de fazer esta auditoria pré-demolição, porque não há esta prática enraizada de uma maneira generalizada. Devemos manter sempre esta articulação da gestão dos RCDs com o contrato com o CCP e com o REJUE, como já nós temos hoje em dia. Temos regras, por exemplo, a aceitação de uma obra implica que a gestão correta dos RCDs tenha sido feita, portanto, há atos administrativos condicionados ao cumprimento das regras do 102. Tudo isto deve ser mantido, mas dar o passo em frente, colocar aqui também o ónus na parte da demolição. E há aqui algumas questões que temos que refletir em conjunto, quer pela APA, quer pelo INPIC, e também com todos os intervenientes na cadeia de valor, se esta obrigação deve ser para todas as obras, se devemos colocar alguns intervalos, como há pouco a Isabel também mostrou num slide, há países que dizem que, ok, é obrigatório, mas só se a obra for acima de X metros quadrados em termos de área útil, ou se for produzido X metros cúbicos de resíduos, e na sua estimativa, importa aqui definir se vale a pena criar limites, ou colocamos para tudo, para todas as obras. Temos que pensar se só para a parte de edificação, se é para a parte de infraestruturas, se vale a pena ter aqui a questão das estradas, de pontes. Isto é uma reflexão que temos que fazer em conjunto para decidir então como é que a lei deverá caminhar. E depois temos que ver os requisitos. Os requisitos podem ser genéricos ou podem ser específicos. Valerá a pena colocar só requisitos genéricos na legislação ou enverdar por criar critérios específicos para tipologias diferentes de obras. E depois verificar se estas técnicas de demolição, de construção, renovação, que têm que ser definidas pelo dono de obra, devem constar atualmente no plano de prevenção e gestão de RCDs, que é uma ferramenta montante que depois tem que ser cumprida ao longo da evolução da obra, neste caso uma obra de demolição, para que depois tem que comprovar que todos os resíduos foram encaminhados corretamente, que foi feito EH, que o destino foi adequado, tudo isso. Portanto, são reflexões que temos que fazer, verão espelhadas já no nosso relatório 6, que vai ser entregue em breve, e que depois poderá ser consultado pelos demais, mas depois temos que evoluir dali para uma proposta de alteração legislativa. E acho que em termos globais era isto que eu vos tinha para dizer, mas queria deixar-vos aqui o desafio a todos os donos de obra, empreiteiros. Nós temos que começar a aproveitar muito mais o que as obras nos têm, quer seja de construção, seja de construção, saber classificar muito bem o código QR daquele elemento e depois valorizar mais e mais e mais, para que toda esta máquina funcione, tenhamos um mercado de reciclados com confiança, que haja rastreabilidade da informação, que as boas práticas sejam efetivamente implementadas, que a legislação acompanhe essas boas práticas e vice-versa. Isto é quase como uma estrutura de roldanas que temos que pôr tudo a funcionar. Tem que ser um puzzle bem montado em que as peças todas se encaixam e não há defeito em nenhuma delas. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram agora nesta sessão de apresentações. Vamos fazer um breve intervalo de um quarto de hora. Para os que estão presentes, convido a tomar um café lá fora e começamos às 4 horas com a mesa redonda. Obrigada.